A Bíblia diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Primeiro capítulo de Apocalipse começa simplesmente dessa forma, com Deus dizendo aqui: eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa. Alfa, se vocês não sabem, é a primeira letra do alfabeto grego, amém? E o Ômega é a última letra. Então, basicamente, o que Deus está dizendo aqui para a gente é que Ele é o princípio e o fim. Mas olha que interessante. Vamos comigo para Apocalipse 22, versículo 13. Todos comigo, irmãos? Amém. A Bíblia diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Amém. Olha que incrível, irmãos. O primeiro capítulo de Apocalipse e o último estão intimamente ligados pelo mesmo princípio aqui. A Bíblia ensina a gente que Deus é o princípio e o fim. Jesus, Ele mesmo, é o princípio e o fim de tudo aquilo que Ele criou. Amém? Amém. Isso é incrível. O fato de a gente estar no retiro, no meio do mato, sem sinal de celular. Amém. É importante para a gente poder entender a grandiosidade do nosso Deus. Amém? Porque tudo que Ele criou, Ele tem sido, desde então, o princípio e o fim. E esse é o título da nossa pregação hoje. Amém? Amém. Jesus é o princípio, o fim e o meio. Amém? Amém. Para entender melhor esse conceito, esse princípio bíblico, eu quero que vocês vão comigo em Gênesis 1, versículo 1. Vamos lá, bem. Versículo 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Olha que versículo interessante, irmãos. Aqui, a Bíblia dá um insight para a gente do que foi o princípio. Como Deus criou. Tudo aquilo que Deus criou. Tudo aquilo que você vê hoje à sua volta. Cada árvore aqui do retiro. Como você vê o lago do retiro. Cada coisa, cada criação de Deus é explicada aqui em Gênesis 1. Como Deus arquitetou, como Ele pensou para dar forma a cada uma dessas coisas. Mas o que eu acho interessante, eu gosto bastante de física, gostava antes de entrar na poli, amém? E uma das coisas que eu sempre achei interessante é como o universo se formou. Existe uma teoria, a teoria mais famosa e mais aceita hoje em dia, como vocês sabem, é a teoria do Big Bang. Ela diz que basicamente, no princípio de tudo, existia um átomo primordial, vamos dizer assim. Era uma coisa muito densa, era tudo ali muito concentrado em um único ponto. Era um ponto com tanta pressão e com tanto calor que o próprio ponto não suportou isso. E ele explodiu, houve uma grande explosão naquele momento, que criou tudo aquilo que existe hoje ao nosso redor. As galáxias, eu não sei se vocês sabem, mas são aproximadamente 10 bilhões de galáxias. Só da luz visível isso. Talvez existam várias galáxias que a gente nem conhece ainda. Existem aproximadamente 10 sextilhões de estrelas. Uau! Olha que Deus incrível a gente tem. Foi o Deus que criou tudo isso, irmãos. Que inspirador. Mas não só isso, existe a teoria do Big Bang, mas existe uma segunda teoria que fala não sobre o início do universo, mas sobre o final dele. Eu não sei se vocês já ouviram falar.
chama uma teoria do Big Crunch, que diz que basicamente o universo começou por uma explosão e ele vai terminar assim como ele começou. Ele começou com um ponto que explodiu e expandiu, mas vai chegar um momento em que ele vai parar de crescer e vai voltar a ser o que ele era antes, um único ponto. E aí tudo vai colapsar, vai acabar e talvez comece de novo. O que é importante? Qual a reflexão espiritual a partir desse ponto? A gente viu em Apocalipse que o nosso Deus é o princípio e o fim. E eu gosto de observar bastante a natureza, ver como várias coisas acontecem por ciclos. Você pode ver, por exemplo, o ciclo da água. Qual o começo e qual o fim disso? Como começou o primeiro ciclo da água? A Bíblia mesmo fala que cada um aqui nasceu do pó e um dia vai voltar para o pó. É curioso como as coisas acontecem na palavra de Deus, como Deus arquitetou e pensou na estrutura de cada coisa. Eu queria entender, a partir desse versículo de Gênesis, como o fim pode estar relacionado com o início de algo e como o início pode estar relacionado com o fim. E essa escritura é perfeita para isso, porque dá um insight incrível aqui. Se vocês observarem Gênesis 1, diz que no início de tudo existia apenas trevas. O Espírito de Deus se movia sobre as águas ali. Mas é interessante, porque Deus criou a luz logo em seguida. E depois de ter criado essa luz, Ele viu que ela era boa e separou das trevas. Olha que incrível, irmãos. Desde Gênesis 1, a gente pode ver claro o plano de salvação na Bíblia. Porque o plano de salvação que trouxe cada um de nós aqui hoje, o princípio da nossa vida como cristão, dizia que para ter os nossos pecados redimidos, a gente precisa ter fé. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. E a gente precisa ser batizado também, para ser sepultado e ressuscitar com Jesus Cristo. E o nosso primeiro ponto é justamente esse, irmãos. Jesus Cristo é o princípio. Olha que interessante. Aqui diz que não só Deus separou as trevas da luz, mas que o Espírito dele estava plainando sobre as águas. E a gente sabe que é exatamente isso que significa o batismo. É você passar por um sepultamento junto com Jesus Cristo e nascer como uma nova criatura pelo Espírito de Deus. Sair das trevas para a luz. Amém? Amém. Mas é interessante entender o que é essa luz que havia desde o princípio. Porque Deus criou o sol, criou os astros só no quarto dia, se você continuar lendo em Gênesis. Mas a gente tem que ter a convicção que a luz que te trouxe aqui hoje, essa luz é Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Eu gosto de entender essa analogia profundamente. Porque se a Bíblia e o plano de salvação que está ali claro, trouxe uma nova vida para cada um de nós, é importante entender não só onde a gente está espiritualmente hoje, mas de onde a gente veio. É algo importantíssimo para a gente continuar tendo gratidão para o nosso Deus. Eu queria te perguntar, não importa quanto tempo de discípulo você tem aqui hoje, como era a sua vida antes de ser um discípulo? Eu paro para ver. Deus fala na Bíblia que antes do princípio, antes da criação, havia Deus somente. Mas quando surgiu as trevas, havia causa ali. E essa era a minha vida antes de ser um discípulo de Jesus. Era uma vida cheia de impureza. Era uma vida cheia de pecado. Era uma vida cheia de orgulho, de amargura contra pessoas no meu coração. Era uma vida em que eu sentia muito autopiedade de mim mesmo. Eu sentia triste por coisas materiais, por objetivos que eu fracassava. Eu me sentia triste por
várias coisas, mas eu não me sentia profundamente alegre, profundamente animado pelo meu relacionamento com Deus, porque não existia. O que existia era uma barreira de pecado que me separava de Deus. E o que existia na sua vida antes de compartilharem a fé com você? Era muito diferente disso? Irmãos, é importante entender que se a gente está numa corrida, você deve sempre olhar para trás e ver o tanto que você caminhou, para não desistir nunca, para você entender quão incrível é o Espírito de Deus que está em você hoje, o Espírito que mudou a sua vida. Não só eu quero perguntar aqui, como era a sua vida antes de ser um discípulo de Jesus Cristo? Como você acharia que seria a sua vida hoje, se você nunca tivesse tomado decisões para Deus, para ser submisso à Bíblia? Como seria a sua vida hoje? Onde você estaria agora, se não nesse retiro? Com que tipo de pessoas você estaria? Em que tipo de pecados você estaria envolvido? O quão profundo seria o seu relacionamento com Deus? É importante a gente entender isso, para ter plenas convicções que o princípio é Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas não só sobre o princípio, eu quero ajudar a entender, quero ajudar vocês a entenderem hoje, porque Jesus também é o meio, e esse é o nosso segundo ponto hoje. Jesus Cristo é o meio. Vamos comigo em Filipenses 2. A Bíblia diz assim no versículo 12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois Deus, quem efetua em vocês tanto querer, quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Irmãos, eu tenho uma profunda convicção. Absolutamente, o Big Bang foi incrível. Foi o começo de algo. É simplesmente criar algo que não existia. Mas o começo é muito menor do que aquilo que está por vir. E o seu começo, como um cristão verdadeiro, que busca seguir os ensinamentos de Deus, é algo absolutamente incrível, amém? Eu lembro até hoje do dia do meu batismo. O dia em que eu saí daquelas águas, tendo uma só convicção: eu estou puro para Deus. Os meus pecados foram apagados agora. E esse foi um dos dias mais incríveis de toda a minha vida. Foi o dia mais incrível da minha vida até então. Eu nunca tive um dia como aquele, em que eu tinha profunda fé de que eu estaria com Deus na eternidade um dia. Mas o meio é melhor que o princípio. À medida que passou os meus dias como cristão, as lutas aumentaram. Algumas lutas voltaram, mas a perseverança para nunca desistir nunca acabou. Amém? Porque esse é o Espírito de Deus. É isso que o Espírito de Deus traz para cada um de nós aqui hoje. É um espírito de perseverança, é um espírito de pureza, como diz a Escritura, é um espírito de atentar para a palavra de Deus, de reter a palavra de Deus. Mas se a gente quer reter a palavra de Deus aqui hoje, a gente tem que entender o que é reter a palavra de Deus. Isso é um ponto importante. Como a igreja do primeiro século reteve a palavra de Deus? Jesus Cristo, o ponto inicial, ele chamou mais 12 discípulos. Ele escolheu os 12, que serão os mais próximos dele. Depois disso, se você ler em Lucas 10, Jesus escolhe outros 72.
e dá autoridade para esses 72. Mas em Atos 1, Jesus conseguiu com que 120 pessoas permanecessem fiéis, depois de toda a perseguição e depois da morte dele na cruz. 120 permanecem firmes. E esses 120 em Atos 2 se multiplicam para 3.000. E esses 3.000 evangelizam a terra inteira. Irmãos, isso é reter a palavra de Deus. E eu não quero que fiquem dúvidas de que o que a igreja do primeiro século fez foi incrível. Eles retiveram, porque quando você retém a palavra de Deus no íntimo do seu coração, você não consegue deixar de espalhar ela para o mundo perdido. Você não consegue deixar de brilhar como uma estrela no universo. Eu queria que existissem 10 sextilhões de estrelas aqui hoje. Eu acho incrível, porque quando eu fui na conferência, os discípulos lá ficaram muito inspirados com a igreja aqui em São Paulo. Amém. Eles vinham para mim e falavam: o que vocês fazem para ter um ministério universitário tão incrível? Porque fora da igreja de Los Angeles, que foi a primeira do movimento, a gente tem o maior ministério universitário do mundo. Eu disse do mundo, irmãos. A gente tem hoje aproximadamente 52 universitários. Que nem todos fazem parte do ministério, mas alguns são solteiros, enfim, mas ainda estudam na universidade. Mas a gente tem mais de 50 discípulos universitários. E eu falava: nossa, que incrível, é verdade? Eles perguntavam: mas como vocês fazem isso lá? E eu podia refletir: poxa, como a gente faz isso aqui? Só para entender, a gente tem 20 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. A gente tem quase 7 milhões de universitários. Irmãos, o que são 50 pessoas? Você acha que se tivessem 50 estrelas no universo, você ia poder ver alguma coisa lá fora? Não. Irmãos, eu quero inspirar vocês com isso. Que sim, o que a gente tem aqui é incrível. O que a gente tem aqui é o reino de Deus. Mas se tem algo que a gente tem que fazer hoje, e tem algo que a gente tem que crescer como ministério, é entender que Jesus é o meio. É o meio para crescer as nossas expectativas. Amém. O que 50 discípulos podem fazer em um ano? Irmãos, a gente tem que ter fé. Fé de que não é a nossa luz que brilha. A gente viu em Gênesis 1 que Jesus é a luz. Que o Espírito de Deus é a luz que está em você. E que você vai sair desse retiro completamente convicto, com as suas expectativas muito maiores do que aquelas com que você entrou aqui, por esse portão, um pouco mais cedo. Eu quero que você saia daqui com uma fé que transborde para esse mundo, com uma fé que retenha a palavra de Deus e espalhe ela para outras pessoas. Essa é a chave para entender que Jesus é o meio que vai mudar as nossas universidades. Amém? Vamos comigo para o nosso último ponto hoje. Eu quero ler com vocês Judas. Judas, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quando os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Versículo 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês da maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar,
espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Uau, é uma escritura muito intensa aqui. Porque é fundamental entender o que te fez estar aqui hoje. O momento da sua salvação. É fundamental entender o meio para você crescer espiritualmente como um discípulo de Jesus. Para você fazer coisas incríveis para Deus. Para você mudar a sua universidade, mudar a sua família, mudar a terra que você pisar. Mas isso não é suficiente. Porque a gente viu aqui que anjos caíram. Que impactante isso. A gente viu que pessoas desistiram de perseverar porque elas deixaram de crer. E o que isso significa, irmãos? Que se a gente não está crescendo as nossas expectativas para Deus hoje, a gente está diminuindo elas. A maneira de entender isso, eu gosto de pensar numa analogia também, já que eu estou falando bastante de universo aqui hoje. Eu amo, na verdade, quando eu estava estudando a Bíblia, eu lembro que o Caio chegou para mim um dia e me explicou que Judas 13 explicava o que era um buraco negro. Eu falei, uau, que incrível! Porque, de fato, o que fala são ondas bravas do mar, são estrelas errantes, ou seja, deixaram de ser estrelas, para as quais estão reservadas as mais densas trevas. Então aqui tem um conceito de denso e de trevas, que define o que é um buraco negro. E o que é um buraco negro no universo? É algo que não emite luz, mas na verdade absorve a luz. É algo tão denso e concentrado, e tem uma gravidade tão grande, que é capaz de sugar, absorver qualquer coisa que entrar por ele. Mas no final de tudo, um dia esse buraco negro é dissolvido. E ele próprio, pela grande gravidade dele, se dissolve e deixa de existir. Como isso se aplica em nós, irmãos? Se a gente não está crescendo a nossa fé para Deus, se a gente não crescer as nossas expectativas, e não sair desse retiro, entendendo que Deus vai te usar poderosamente para fazer coisas incríveis para Ele, isso significa que a gente está machucando a nossa fé para Deus. Isso significa que a gente não vai emitir luz para esse mundo, não vai brilhar para esse mundo, mas vai sugar a luz dele. E qual é a maneira de não permitir que isso aconteça? A resposta está na nossa última escritura, em 1 Crônicas 28. Estão comigo, irmãos? Primeira Crônicas 28, versículo 9, diz o seguinte: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração, e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações, e conhece as motivações dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Aqui a Bíblia define dois conceitos de para sempre. Se você buscar Deus, você vai encontrar Deus para sempre. Mas se você rejeitar a Deus, se você rejeitar a fé que Deus tem para a sua vida, e não reter a palavra dele, Deus vai te rejeitar para sempre. É um conceito forte de se pensar. Mas a chave para que isso não aconteça é entender qual é a sua motivação aqui hoje. Você pode ter vindo para o retiro por diversos motivos. Você pode ter vindo aqui porque falaram que ia ser legal. E vai ser legal, amém? Você pode ter vindo aqui para jogar futebol. Você pode ter vindo aqui para jogar o caça. Você pode ter vindo aqui pelas amizades do reino. Você pode ter vindo aqui para namorar. Você pode ter vindo aqui para qualquer motivo que seja.
Para namorar, eu digo, para buscar uma namorada. Amém? Você pode ter vindo aqui por vários motivos, mas só um motivo importa. Entendeu o nosso terceiro ponto? Que Jesus é o fim. Amém? Se Jesus é o fim, isso significa dizer que Jesus é a finalidade de a gente fazer tudo o que a gente faz na nossa vida cristã. Jesus é a finalidade para o nosso evangelismo. É a finalidade para a gente fazer todas as coisas que a gente vai fazer aqui nesse fim de semana, mas fazer isso para o nosso Deus. Amém? Amém? Se Jesus é o fim, é importante a gente entender que essa é a única motivação que a gente precisa ter. Não existe nada além disso. Irmãos, se você entende que Jesus é o princípio, Ele trouxe a salvação para você. Jesus te dá as ferramentas e o meio para brilhar como luz nesse mundo. Jesus é o fim, é tudo aquilo que a gente precisa e é tudo aquilo que a gente já tem. A gente vai sair daqui com a motivação certa, com a fé certa e com as convicções certas. Amém? Eu tenho uma convicção em conclusão. É importante a gente olhar e entender como cada um está espiritualmente aqui hoje. É importante a gente entender o seu passado antes de ser um discípulo. Por que é importante ver essas coisas? Porque a gente simplesmente não pode apagar o passado. Você não pode apagar o que você era. Você não pode apagar a maneira como você está aqui hoje. Mas o amor de Deus pode mudar o futuro. Amém. E cada um aqui tem total capacidade para isso. Cada um aqui é capacitado pelo mesmo Espírito para entender cada um desses 3 pontos de hoje. Jesus é o princípio, o fim e o meio. Para Deus seja glória. Amém. Amém.